A chuva caía em cortinas densas sobre São Paulo, transformando a Avenida Paulista em um mosaico de luzes, refletidas em poças d'água e guarda-chuvas apressados. Era a véspera de Ano Novo de 2024 e a cidade vibrava com a energia de quem aguardava a virada, apesar do temporal que castigava as ruas. No topo de um arranha-céu envidraçado, com vista para o caos iluminado da metrópole, Lucas Mendes, um empreendedor de 35 anos, revisava relatórios em sua sala minimalista, decorada com móveis de design escandinavo e uma parede de vidro que emoldurava a tempestade. Fundador da Conexão Digital, uma startup que revolucionara o mercado de aplicativos de delivery no Brasil, Lucas era conhecido por sua inteligência afiada e carisma magnético, mas também por sua impaciência com erros. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para celebrar, ele enfrentava uma decisão que o incomodava mais do que gostaria de admitir. No andar inferior, em uma sala de reuniões iluminada por luzes frias, Vitória Albuquerque, uma analista de dados de 28 anos, ajustava os óculos embaçados pela umidade e finalizava sua apresentação para a equipe. Seus cabelos cacheados, ainda molhados da corrida sob a chuva para chegar ao trabalho, pingavam discretamente sobre o blazer azul marinho que ela usava com orgulho, mas que agora parecia pequeno diante da pressão do momento. Vitória era uma das estrelas da empresa, reconhecida por sua habilidade em transformar números em estratégias, mas um erro recente em um relatório crucial havia abalado sua posição. Com a filha de 2 anos, Clara, esperando por ela em casa, Vitória sentia o peso de cada segundo naquela sala. Ela respirava fundo, tentando ignorar a exaustão de meses equilibrando prazos impossíveis e a criação de uma criança sozinha, enquanto explicava os números projetados na tela. Antes de continuar esta história, gostaria de pedir o seu apoio para deixar seu like no vídeo. Obrigado. A porta da sala se abriu abruptamente e Lucas entrou, interrompendo a apresentação com um gesto firme. Vitória, pode explicar por que o relatório de performance do último trimestre está com discrepâncias tão graves? Sua voz era fria, cortante e ecoava na sala silenciosa. Todos os olhos se voltaram para Vitória, que sentiu o rosto queimar. Ela tentou explicar que os dados haviam sido alterados por outra pessoa da equipe, mas Lucas, pressionado por uma reunião iminente com investidores, não estava disposto a ouvir. Você sabe que erros assim são inaceitáveis. Esse relatório era a base para nossa expansão no Nordeste. Você está fora. A frase caiu como um raio e o silêncio que se seguiu era quase palpável. Vitória ficou paralisada, o coração acelerado, enquanto os colegas desviavam o olhar constrangidos. Sem dizer uma palavra, ela juntou seus papéis, o laptop e a bolsa, sentindo cada movimento como se estivesse em câmera lenta. Na portaria, com Clara nos braços, embrulhada em um casaco rosa desbotado, Vitória enfrentou a chuva mais uma vez. A pequena ria, apontando para as luzes coloridas da avenida, alheia à gravidade do momento. Obrigada pela oportunidade, Vitória murmurou para o segurança com uma dignidade que escondia o nó na garganta. Seus olhos marejavam, mas ela se recusava a deixar as lágrimas caírem na frente de estranhos. Do alto de sua sala, Lucas observava a silhueta de Vitória se afastando sob a chuva, a filha agarrada a ela como um pequeno farol de esperança. Algo se remexeu em seu peito, uma lembrança fugaz de sua própria infância, quando ele e a mãe enfrentavam noites difíceis em uma kitnet no interior de Minas Gerais, com o aluguel atrasado e o futuro incerto. Ele afastou o pensamento com um suspiro, voltando aos e-mails que piscavam em sua tela. Emoções eram um luxo que ele raramente se permitia. O sucesso da conexão digital dependia de sua capacidade de manter o foco, e ele não podia se dar ao luxo de hesitar. Mas enquanto digitava,
A imagem de Vitória e Clara sob a chuva permanecia em sua mente, como uma nota dissonante em uma melodia que ele tentava ignorar. Enquanto isso, Vitória caminhava pelas ruas encharcadas do centro, o som dos fogos de artifício ecoando ao longe, anunciando a proximidade da meia-noite. O aluguel de seu pequeno apartamento em Perdizes estava atrasado, e a demissão significava que ela teria de enfrentar o despejo em poucos dias. Clara, aninhada em seu colo, apontava para as vitrines decoradas com enfeites de Ano Novo, rindo com a inocência de quem ainda não entendia o peso do mundo. Vitória apertou a filha contra o peito, sentindo o calor de seu corpinho como a única certeza em meio à tempestade. Ela não sabia como, mas prometeu a si mesma que encontraria um jeito de sobreviver. Não por ela, mas por Clara. As ruas de São Paulo continuavam a pulsar, indiferentes à dor de Vitória ou à inquietação de Lucas. Os guarda-chuvas se multiplicavam, e o trânsito engarrafado criava um coro de buzinas que se misturava ao som da chuva. Naquele momento, ninguém poderia prever que aquela noite de Ano Novo marcaria o início de uma jornada que transformaria a vida de ambos. Vitória, com sua força silenciosa, e Lucas, com seu vazio disfarçado de sucesso, estavam destinados a se cruzar novamente em um caminho que nenhum dos dois imaginava. A chuva, testemunha silenciosa, continuava a cair, lavando as ruas e levando consigo as promessas de um novo ano que, para Vitória, começava com um adeus amargo, mas também com a fagulha de uma esperança que ela ainda não podia ver. A chuva de São Paulo cedeu lugar a uma manhã de Ano Novo enevoada, com o céu cinzento pairando sobre a cidade como um lembrete da tempestade da noite anterior. Vitória Albuquerque acordou cedo em seu pequeno apartamento em Perdizes. O som abafado do trânsito da rua misturando-se ao chiado da cafeteira que ela ligava todas as manhãs. O espaço era modesto, com paredes descascadas e móveis de segunda mão, mas Vitória o mantinha impecável, como se a ordem pudesse compensar o caos que a demissão trouxera. Clara, sua filha de 2 anos, dormia no berço improvisado ao lado da cama, o rostinho sereno contrastando com a ansiedade que pesava no peito de Vitória. A demissão na conexão digital havia sido um golpe cruel, não apenas pela perda do emprego, mas pela humilhação pública diante dos colegas. Ela ainda ouvia a voz de Lucas Mendes, cortante como uma lâmina, declarando seu erro imperdoável. Mas o que mais doía era saber que o erro não era dela. Alguém havia alterado os dados do relatório, e ela, exausta e sobrecarregada, não tivera chance de provar sua inocência. Vitória segurou a caneca de café quente, olhando pela janela enquanto a cidade despertava. O aluguel atrasado era uma sombra constante, e sem o salário, ela sabia que o despejo estava próximo. Mesmo assim, ela se recusava a ceder ao desespero. Por Clara, ela precisava ser forte. Decidiu que aquele primeiro dia do ano não seria de luto, mas de ação. Vestiu uma calça jeans, uma blusa leve e amarrou os cabelos cacheados em um coque alto. Depois de deixar Clara com uma vizinha de confiança, Dona Rosa, uma senhora que a tratava como filha, Vitória pegou o ônibus rumo ao centro da cidade. Seu destino era a Casa da Esperança, uma organização comunitária no Bexiga, onde ela já havia feito trabalho voluntário durante a faculdade. Lá, ela sabia que poderia encontrar não apenas apoio, mas um propósito para recomeçar. Na Casa da Esperança, o ambiente era acolhedor, com paredes coloridas cobertas por desenhos de crianças e o cheiro de pão caseiro vindo da cozinha comunitária. Vitória foi recebida por irmã Clara, uma freira de meia-idade com olhos gentis que pareciam enxergar além das palavras. "Vitória, que surpresa boa! Como posso ajudar você hoje?" perguntou a freira, oferecendo uma xícara de chá. Vitória hesitou, o orgulho lutando contra a necessidade, mas acabou contando tudo. A demissão, a injustiça, a incerteza sobre o futuro.
Irmã Clara ouviu em silêncio, sem julgamento, e então segurou sua mão. Você é forte, Vitória, e aqui você não está sozinha. Vamos te ajudar a se reerguer. Naquele mesmo dia, Vitória começou a trabalhar como voluntária na organização, ajudando a coordenar doações para famílias em vulnerabilidade. Era um trabalho exaustivo, mas gratificante. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu um propósito maior que a dor. Enquanto organizava cestas básicas, conversava com mães que, como ela, lutavam para sustentar seus filhos. Cada história era um espelho da sua própria, e isso a fazia sentir menos isolada. À noite, quando voltou para buscar Clara, a filha correu para seus braços, rindo com a energia de quem via o mundo como uma aventura. Vitória a abraçou, sentindo que, mesmo com tudo contra, aquele sorriso era sua razão para continuar. Enquanto isso, na outra ponta da cidade, Lucas Mendes tentava se convencer de que a demissão de Vitória fora apenas um procedimento padrão. Sentado em seu apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição, ele olhava para a cidade através de uma parede de vidro que parecia separá-lo do mundo real. A conexão digital estava no auge, com investidores internacionais batendo à porta, mas Lucas sentia um vazio que o dinheiro e o sucesso não explicavam. Ele havia construído tudo do zero, filho de uma costureira que trabalhava até tarde para pagar suas aulas de programação na adolescência. A lembrança de sua mãe, com as mãos calejadas e o sorriso cansado, o perseguia. Na noite anterior, a imagem de Vitória saindo sob a chuva com Clara nos braços havia reacendido essas memórias. Ele tentou se distrair com uma garrafa de uísque e uma playlist de jazz, mas o desconforto persistia. Lucas pegou o celular e abriu o LinkedIn, procurando o perfil de Vitória por curiosidade. Lá, viu uma foto dela sorrindo em um evento da empresa, com um brilho nos olhos que ele não notara antes. A legenda dizia: grata por fazer parte de algo maior. Ele fechou o aplicativo, irritado consigo mesmo. Por que aquela demissão o incomodava tanto? Ele havia demitido outros funcionários antes, mas nenhum deixara um vazio como aquele. Talvez fosse a forma como Vitória saiu, sem implorar, sem se justificar, apenas com aquela dignidade silenciosa que o desarmava. Nos dias seguintes, Vitória mergulhou de cabeça no trabalho na Casa da Esperança. Ela organizava mutirões, cadastrava famílias e até ajudava a ensinar oficinas de alfabetização para mães jovens. O trabalho era uma tábua de salvação, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Cada cesta entregue, cada sorriso de gratidão reacendia sua esperança. Ela começou a sonhar novamente, imaginando um futuro onde Clara pudesse crescer com segurança e oportunidades. Mas as noites eram difíceis. No apartamento, com o aluguel atrasado, o proprietário já havia deixado um aviso de despejo. Vitória sabia que precisava encontrar uma solução rápida, mas se recusava a pedir esmolas. Ela começou a usar suas habilidades em análise de dados para criar planilhas que otimizavam a distribuição de doações na Casa da Esperança, impressionando até Irmã Clara. Você tem um dom, Vitória. Isso pode ser maior do que você imagina, disse a freira com um brilho de orgulho nos olhos. Vitória sorriu, mas o peso da incerteza ainda a acompanhava. Enquanto isso, Lucas enfrentava sua própria batalha interna. Durante uma reunião com a equipe, ele revisou o relatório que levara à demissão de Vitória e notou algo estranho. Os dados pareciam manipulados, com alterações que não faziam sentido. Ele chamou Rafael, um colega de Vitória, para esclarecimentos, mas as respostas evasivas do rapaz levantaram suspeitas. Lucas decidiu investigar por conta própria, sem saber que essa decisão o levaria de volta à Vitória. A cidade, com suas ruas movimentadas e sua energia incansável, parecia conspirar para uni-los novamente, como se soubesse que seus destinos estavam entrelaçados.
A manhã de março trouxe um alívio tímido ao calor abafado de São Paulo, com uma brisa suave soprando pelas ruas do Bexiga, onde a Casa da Esperança fervilhava de atividade. Vitória Albuquerque, agora uma figura central na organização comunitária, movia-se com determinação entre as mesas cobertas de doações, coordenando voluntários que separavam roupas, alimentos e brinquedos para um grande evento beneficente. 3 meses haviam se passado desde a demissão humilhante na conexão digital. E, embora a dor daquele dia ainda pulsasse em seu peito como uma ferida mal cicatrizada, Vitória encontrara na Casa da Esperança um propósito que a mantinha de pé. Seus cabelos cacheados, agora soltos, dançavam enquanto ela anotava números em uma prancheta, organizando cada detalhe do evento com a precisão de quem transformava dados em soluções. Clara, sua filha de 2 anos, brincava em um canto com outras crianças, suas risadinhas enchendo o salão e trazendo um sorriso ao rosto de Vitória. A pequena usava um vestido azul simples, doado por uma voluntária. Mas, para Vitória, Clara parecia uma princesa. Cada dia ao lado da filha era uma vitória, especialmente depois das noites de incerteza que enfrentaram. O aviso de despejo ainda pairava sobre o apartamento em Perdizes, mas Vitória conseguira negociar uma prorrogação com o proprietário, usando o pequeno salário que recebia como coordenadora voluntária. Não era muito, mas era o suficiente para manter a esperança viva. Ela sabia que precisava de um milagre para garantir um futuro estável para Clara, mas por enquanto, o trabalho na Casa da Esperança era sua tábua de salvação, um lugar onde ela podia ser mais do que uma mãe solo lutando contra o mundo. Ali, ela era uma líder, respeitada e admirada. Enquanto isso, na Vila Nova Conceição, Lucas Mendes sentia o peso de um vazio que não explicava. A conexão digital continuava a crescer, com manchetes nos jornais de tecnologia celebrando sua liderança no mercado, mas o sucesso parecia cada vez mais oco. Ele passava as noites em seu apartamento de cobertura, olhando para a cidade iluminada, com uma taça de vinho na mão e pensamentos que o levavam de volta à véspera de Ano Novo. A imagem de Vitória, saindo sob a chuva com Clara nos braços, não saía de sua cabeça. Ele tentara ignorar, mergulhando em reuniões e estratégias, mas algo naquela cena o perseguia. Na semana anterior, ao revisar o relatório que levara à demissão de Vitória, ele confirmara suas suspeitas. Os dados haviam sido manipulados. Rafael, um analista sênior da equipe, admitira sob pressão que alterara os números para encobrir um erro próprio, jogando a culpa em Vitória. A revelação atingiu Lucas como um soco. Ele havia demitido uma profissional brilhante, uma mãe solo, por um erro que ela não cometera. A culpa o consumia, mas Lucas não sabia como consertar o que fizera. Ele pensou em procurá-la, mas o orgulho e a vergonha o seguravam. Até que um e-mail mudou tudo. A Conexão Digital era uma das patrocinadoras de um evento beneficente no Bexiga, organizado pela Casa da Esperança, e Lucas foi convidado a comparecer como representante da empresa. Ele quase recusou, mas algo, talvez o destino, talvez a culpa, o fez aceitar. O evento na Casa da Esperança era uma explosão de vida. Bandeiras coloridas pendiam do teto. Crianças corriam entre as barracas de jogos e o cheiro de quentão e milho assado pairava no ar, trazendo um toque de festa junina fora de época. Vitória, vestida com uma camiseta branca da organização e um sorriso caloroso, coordenava a entrega de cestas básicas para famílias cadastradas. Sua energia era contagiante e até os voluntários mais cansados pareciam ganhar vida sob sua liderança. Ela parava para conversar com cada mãe, ouvindo suas histórias com paciência, oferecendo palavras de encorajamento que vinham do coração. Quando Lucas chegou, vestindo uma camisa social azul escura e óculos escuros que tentavam disfarçar sua inquietação,
Ele a viu de longe. Vitória estava debruçada sobre uma mesa, explicando algo a um grupo de voluntários, com uma confiança que ele não lembrava de ter visto na antiga analista. O coração de Lucas acelerou. Ele não esperava encontrá-la ali, tão transformada, tão no comando. Por um momento ele hesitou, sentindo-se um intruso naquele mundo de calor humano que parecia tão distante de sua vida fria e calculada. Mas ele precisava falar com ela, precisava consertar o erro que o assombrava. Vitória, por sua vez, não o viu imediatamente. Ela estava ocupada ajudando uma mãe jovem a preencher um formulário para um curso de capacitação. Quando ergueu os olhos e encontrou Lucas a poucos metros, seu corpo ficou rígido. O rosto dele trouxe de volta a humilhação da demissão, o som de sua voz cortante ecoando em sua mente. Mas Vitória não era mais a mesma mulher de 3 meses atrás. Ela endireitou os ombros, respirou fundo e caminhou até ele, com um sorriso educado, mas distante. Senhor, Mendes, que surpresa! Bem-vindo ao evento, disse ela, a voz firme, sem deixar espaço para fraqueza. Lucas tirou os óculos, revelando olhos que pareciam carregados de algo que Vitória não conseguia decifrar. Culpa, talvez, ou arrependimento. Vitória, eu não sabia que você estaria aqui. Você está incrível, ele disse, as palavras saindo desajeitadas. Ela arqueou uma sobrancelha, mantendo a compostura. Obrigada. Estou apenas fazendo o que posso para ajudar. A resposta era cortês, mas o tom deixava claro que ela não estava ali para reabrir feridas. Lucas tentou continuar a conversa, perguntando sobre o evento, mas Vitória respondia com frases curtas, mantendo uma barreira invisível entre eles. O momento de tensão foi interrompido por Clara, que correu até Vitória com um desenho colorido nas mãos. "Mamãe, olha!" exclamou a menina, segurando um papel com rabiscos de um sol e uma casa. Vitória se abaixou, sorrindo com uma ternura que fez o coração de Lucas apertar. Ele observou a cena, a forma como Vitória abraçava a filha e sentiu algo que não experimentava há anos, uma saudade de algo que nunca teve. "Ela é linda", ele disse, quase sem pensar. Vitória olhou para ele, surpresa com a suavidade em sua voz, mas não respondeu. Em vez disso, pegou Clara no colo e voltou ao trabalho, deixando Lucas com um nó no peito. Ele passou o resto do evento acompanhando de longe, impressionado com a forma como Vitória liderava com graça e determinação. Cada gesto dela, desde consolar uma mãe até organizar uma fila de crianças para brincadeiras, revelava uma força que ele não havia valorizado na empresa. Quando o evento terminou, Lucas se aproximou novamente, determinado a falar com ela. "Vitória, posso conversar com você 1 minuto?" perguntou hesitante. Ela o encarou, os olhos firmes, mas com um toque de curiosidade. "Sobre o quê?" Lucas respirou fundo, sabendo que não podia revelar tudo ali, no meio da multidão. "Sobre o que aconteceu, eu acho que cometi um erro." Vitória ficou em silêncio, o coração acelerado. Ela não sabia se queria ouvir, mas algo no olhar dele a fez assentir. "Tudo bem, mas agora não. Tenho coisas a resolver aqui." Lucas concordou, respeitando o espaço dela, mas prometeu a si mesmo que não desistiria. Ele precisava consertar o que havia destruído. Enquanto Vitória voltava para casa com Clara, dormindo em seu colo no ônibus, ela pensava nas palavras de Lucas. A ferida da demissão ainda doía, mas a mulher que ela se tornara na Casa da Esperança não era mais a mesma que saíra derrotada da conexão digital. Ela havia encontrado um propósito, uma comunidade, uma força que não sabia que tinha. Ainda assim, a incerteza sobre o futuro a assustava. O aluguel atrasado, as contas acumulando, o medo de não dar a Clara o que ela merecia, tudo isso pesava. Mas pela primeira vez, Vitória sentia que não estava sozinha.
A Casa da Esperança era mais do que um abrigo temporário, era um lar para sua alma. Do outro lado da cidade, Lucas voltou para sua cobertura, mas a vista panorâmica não o confortava mais. Ele abriu o laptop e começou a escrever um e-mail para Vitória, mas apagou cada linha antes de enviar. As palavras pareciam insuficientes para expressar o peso do que sentia. Ele precisava fazer mais do que pedir desculpas. Precisava provar que estava mudando. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia sob um céu estrelado, Lucas e Vitória, cada um em seu canto da cidade, sentiam o mesmo vazio, mas também a mesma fagulha de esperança. O reencontro no Bexiga não fora apenas uma coincidência. Era o começo de algo maior, algo que nenhum dos dois podia prever, mas que mudaria suas vidas para sempre. As luzes de São Paulo brilhavam sob um céu de fim de tarde, com tons de laranja e roxo pintando o horizonte da cidade. Vitória Albuquerque caminhava pelas ruas do Bexiga, o cansaço pesando nos ombros, mas o coração aquecido pelo sucesso do evento na Casa da Esperança. Nos últimos dias, ela havia se tornado uma referência na organização, com sua habilidade em coordenar equipes e otimizar recursos, chamando a atenção até de patrocinadores. Mas a lembrança do reencontro com Lucas Mendes ainda a inquietava. Suas palavras, hesitantes e carregadas de algo que parecia arrependimento, ecoavam em sua mente. Mas Vitória se recusava a deixar que ele a desestabilizasse novamente. Ela havia reconstruído sua vida, tijolo por tijolo, desde a demissão humilhante na véspera de Ano Novo, e não permitiria que o passado a puxasse para trás. Clara, sua filha de 2 anos, estava em casa com Dona Rosa, a vizinha que se tornara uma avó adotiva, e Vitória planejava passar a noite revisando planilhas para um novo projeto da Casa da Esperança, um curso de capacitação em tecnologia para mães solo. Era sua chance de transformar sua experiência em análise de dados em algo maior, algo que pudesse mudar vidas, como a dela própria havia mudado. Enquanto caminhava, o vento fresco da noite trazia o cheiro de pão quente das padarias do bairro, e Vitória sentiu uma pontada de esperança. Mas, ao mesmo tempo, o peso do aluguel atrasado e a ameaça de despejo continuavam a assombrá-la. Ela precisava de um milagre, e embora a Casa da Esperança fosse um refúgio, não era suficiente para garantir o futuro de Clara. Do outro lado da cidade, na Vila Nova Conceição, Lucas Mendes enfrentava sua própria tempestade interna. Sentado em sua cobertura, com uma vista panorâmica que agora parecia mais opressiva do que inspiradora, ele segurava o relatório que mudara tudo. Após o evento no Bexiga, ele aprofundara sua investigação sobre o erro que levara à demissão de Vitória. As evidências eram claras. Rafael, o analista sênior, havia manipulado os dados do relatório para encobrir uma falha em seu próprio projeto, jogando a culpa em Vitória. A confissão de Rafael, arrancada em uma reunião tensa, foi um golpe duro para Lucas. Ele havia destruído a carreira de uma mulher talentosa, uma mãe solo que lutava para sobreviver por causa de uma injustiça. A culpa o consumia como um fogo lento, queimando cada certeza que ele tinha sobre si mesmo. Lucas sempre se orgulhara de ser justo, de ter construído a conexão digital com base em mérito e transparência, mas agora via o quanto havia falhado. Ele se lembrava do olhar de Vitória no evento, firme e distante, e da forma como ela liderava com uma força que ele não havia reconhecido quando ela trabalhava para ele. A imagem de Clara, com seus olhinhos brilhantes e o desenho colorido, também o perseguia, trazendo uma saudade de algo que ele nunca soubera que queria, uma conexão verdadeira, um propósito além dos números e das manchetes. Determinado a fazer algo, Lucas passou dias tentando encontrar uma maneira de se aproximar de Vitória. Ele considerou enviar um e-mail formal, oferecendo o emprego de volta, mas sabia que isso seria insuficiente.
Vitória não era alguém que aceitaria gestos vazios. Ele precisava mostrar que entendia o peso do que fizera. Por isso, quando soube que a Casa da Esperança estava organizando uma noite de arrecadação de fundos, ele viu uma oportunidade. Decidiu comparecer, não como patrocinador, mas como alguém disposto a ouvir e aprender. Na noite do evento, o salão da Casa da Esperança estava iluminado por luzes suaves, com mesas decoradas com flores simples e um palco onde voluntários se apresentavam, cantando músicas populares que faziam o público sorrir. Vitória estava no centro de tudo, coordenando a entrada de convidados e garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Ela usava um vestido verde escuro, simples, mas que realçava sua presença magnética. Lucas chegou discretamente, vestindo uma camisa social sem gravata, tentando se misturar à multidão. Quando Vitória o viu, seu sorriso educado voltou, mas havia uma cautela em seus olhos. "Sr. Mendes, não esperava vê-lo aqui novamente", disse ela, mantendo a distância profissional. Lucas respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Vitória, eu sei que não mereço seu tempo, mas preciso conversar com você. Não sobre o evento, mas sobre o que aconteceu na conexão digital." Ela hesitou, o coração acelerado. A menção à demissão trouxe de volta a dor, mas também uma curiosidade. O que ele poderia querer agora? Antes que Vitória pudesse responder, uma confusão no palco chamou sua atenção. Uma das voluntárias, uma jovem mãe que Vitória estava ajudando, desmaiou durante uma apresentação, exausta após dias de trabalho árduo. Vitória correu para socorrê-la, esquecendo Lucas por um momento. Ele a seguiu, instintivamente, ajudando a carregar a mulher até uma sala nos fundos, onde Irmã Clara já organizava um copo d'água e um lugar para ela descansar. A cena foi caótica, mas Vitória agiu com uma calma impressionante, coordenando os voluntários e tranquilizando a multidão. Lucas ficou ao lado, oferecendo ajuda onde podia, mas, sobretudo, observando a força de Vitória. Quando a situação se estabilizou, ele a encontrou do lado de fora, respirando fundo sob o céu estrelado. "Você é incrível, Vitória. A forma como lida com tudo isso... Eu não tinha ideia de quem você realmente era", disse ele, a voz baixa, quase envergonhada. Vitória o encarou, surpresa com a vulnerabilidade em suas palavras. "Eu sou apenas uma pessoa tentando fazer o melhor que pode", respondeu ela, mas havia um tom de desafio em sua voz. Lucas aproveitou o momento. "Eu sei que errei com você. Descobri que o erro no relatório não foi seu, foi Rafael. Ele manipulou os dados e eu não sei como consertar isso, mas quero tentar." Vitória ficou em silêncio, processando as palavras. A revelação não a surpreendeu. Ela sempre soubera que algo estava errado, mas ouvir Lucas admitir seu erro era inesperado. Ela sentiu raiva, alívio e uma ponta de esperança, tudo ao mesmo tempo. Naquela noite, quando o evento terminou, Vitória voltou para casa com Clara dormindo em seus braços. A confissão de Lucas a deixou inquieta. Parte dela queria perdoá-lo, mas a outra ainda carregava o peso da humilhação. No apartamento, enquanto colocava Clara na cama, ela pensou no que significaria dar uma chance a Lucas. Não era só sobre o emprego, era sobre confiar novamente, sobre abrir o coração para alguém que a ferira. Enquanto isso, Lucas voltou para sua cobertura, mas o vazio que sentia era ainda maior. Ele abriu o laptop e começou a escrever uma carta para Vitória. Não um e-mail formal, mas algo pessoal, onde contava sobre sua própria infância, sobre as dificuldades que enfrentara com a mãe e como o sucesso o afastara de suas raízes. Ele não enviou a carta, mas guardou-a, sabendo que precisava de mais do que palavras para reconquistar a confiança dela. Nos dias seguintes, ele começou a visitar a Casa da Esperança com mais frequência, ajudando com pequenas tarefas e doando recursos para o curso de capacitação
que Vitória estava desenvolvendo. Ele não forçava a proximidade, mas estava sempre lá, mostrando com ações que estava disposto a mudar. Vitória, por sua vez, observava de longe, dividida entre a cautela e uma crescente admiração. Algo estava mudando entre eles, uma conexão que ia além da culpa e do perdão, mas que ainda precisava de tempo para florescer. O sol de abril banhava São Paulo com uma luz dourada, suavizando as bordas duras da cidade e trazendo um calor reconfortante ao Bexiga. Vitória Albuquerque sentia a brisa morna em seu rosto enquanto caminhava para a Casa da Esperança, onde o curso de capacitação em tecnologia para mãe solo começava a tomar forma. Nos últimos dias, ela havia trabalhado incansavelmente, criando planilhas, organizando workshops e treinando voluntárias para ensinar noções básicas de programação. Sua determinação transformava o pequeno escritório da organização em um centro de esperança, onde mulheres como ela encontravam não apenas habilidades práticas, mas também a confiança para sonhar novamente. Clara, sua filha de 2 anos, agora passava as manhãs na creche comunitária da casa, correndo entre brinquedos coloridos e fazendo amigos com a mesma facilidade com que conquistava corações. Vitória olhava para a filha e sentia um orgulho que a mantinha firme, mesmo quando o peso do aluguel atrasado e a incerteza do futuro ameaçavam roubar sua paz. A confissão de Lucas Mendes, na noite do evento de arrecadação, ainda ecoava em sua mente. Ele admitira o erro na demissão, revelara a sabotagem de Rafael e pedira uma chance para consertar as coisas. Vitória não sabia como responder àquela vulnerabilidade inesperada. Parte dela queria perdoá-lo, mas a outra ainda guardava a mágoa da humilhação pública, a lembrança de sair da conexão digital sob a chuva com Clara nos braços. Mesmo assim, a presença constante de Lucas na Casa da Esperança, ajudando com doações e tarefas simples, começava a amolecer as barreiras que ela erguera. Ele não forçava a proximidade, mas estava sempre lá, com um respeito silencioso que a intrigava. Naquela manhã, enquanto Vitória revisava o cronograma do curso, Lucas apareceu na Casa da Esperança com uma surpresa. Uma doação de 10 laptops novos destinados às alunas do programa. Ele entrou no salão com uma expressão tímida, quase insegura, carregando uma caixa com o logotipo de uma grande marca de tecnologia. Achei que isso poderia ajudar no curso, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa. Vitória ergueu os olhos surpresa, e pela primeira vez em semanas, seu sorriso foi genuíno. Isso é incrível, Lucas. Vai fazer uma diferença enorme para elas, respondeu ela, a voz suavizada por uma gratidão que não conseguia esconder. Clara, que brincava perto, correu até Lucas, segurando um desenho de um coração colorido. Tio Lucas, olha! Exclamou a menina, estendendo o papel com orgulho. Lucas se abaixou, sorrindo, e pegou o desenho com cuidado, como se fosse uma obra de arte. É lindo, Clara. Você é uma artista, disse ele, e a risada da menina encheu o ambiente. Vitória observou a cena, sentindo algo se desfazer em seu peito. A forma como Lucas interagia com Clara, com uma paciência e ternura que ela não esperava, mexia com ela de uma maneira que não podia ignorar. Pela primeira vez, ela viu não o CEO impulsivo que a demitira, mas um homem tentando encontrar seu lugar em um mundo que ele parecia não entender completamente. Naquela noite, uma chuva inesperada caiu sobre São Paulo, forçando Vitória a ficar até mais tarde na Casa da Esperança, para organizar as doações que não podiam se molhar. Lucas, que ainda estava lá ajudando, ofereceu-se para levá-la para casa com Clara. Vitória hesitou, mas a chuva forte e o cansaço a fizeram aceitar. No carro, um SUV preto com cheiro de couro novo, Clara adormeceu no banco traseiro, embrulhada em uma manta que Lucas mantinha no porta-malas. O silêncio entre eles era confortável, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no para-brisa. Vitória,
Eu sei que palavras não apagam o que fiz, começou Lucas, mantendo os olhos na estrada. O céu de maio em São Paulo estava claro, com estrelas pontilhando a noite e uma brisa leve carregando o aroma de café das padarias do Bexiga. Vitória Albuquerque sentia o coração mais leve enquanto caminhava para a Casa da Esperança, onde o curso de capacitação em tecnologia para mãe solo agora florescia, com 10 alunas já dominando noções básicas de programação e planilhas. Nos últimos meses, ela se tornara não apenas uma coordenadora, mas uma inspiração para as mulheres que chegavam à organização com sonhos despedaçados e saíam com esperança renovada. Clara, sua filha de 2 anos, corria pelo salão da casa, rindo enquanto perseguia uma bola colorida, sua energia contagiando todos ao redor. Vitória olhava para ela e sentia um orgulho que transcendia as dificuldades. O aluguel do apartamento em Perdizes finalmente fora pago, graças a uma bolsa que irmã Clara conseguira para o programa. Mas o verdadeiro milagre era a força que Vitória redescobrira dentro de si. A presença de Lucas Mendes na Casa da Esperança, com suas doações, seu apoio silencioso e sua conexão crescente com Clara, havia mexido com ela de maneiras que ela não esperava. Cada interação, desde os momentos em que ele brincava com Clara até as conversas sinceras que compartilhavam à noite, enfraquecia as barreiras que Vitória construíra. Mas a mágoa da demissão ainda era uma sombra, e ela hesitava em abrir seu coração completamente. Afinal, confiar novamente era um risco, e Vitória sabia o quanto doía ser traída por quem prometia apoio. Lucas, por sua vez, vivia uma transformação que ele próprio mal reconhecia. Sua cobertura na Vila Nova Conceição, antes um símbolo de sucesso, agora parecia fria e vazia, sem a energia que Vitória e Clara traziam. Ele passava menos tempo no escritório da Conexão Digital, delegando tarefas para se dedicar à Casa da Esperança, onde encontrava um propósito que o dinheiro nunca proporcionara. A culpa pela demissão injusta de Vitória ainda o assombrava, mas era a admiração por ela que o movia agora. Ele via a forma como ela liderava com empatia, como transformava vidas com gestos simples, e isso o fazia querer ser um homem melhor. Uma noite, enquanto ajudava a organizar uma feira de artesanato na casa, Lucas viu Vitória ensinando uma mãe jovem a usar um software de gestão. Ela explicava com paciência, rindo quando a aluna errava e celebrando cada pequeno progresso. Lucas sentiu o coração apertar. Não era só amor, era respeito, era a certeza de que queria fazer parte da vida dela. Ele decidiu que era hora de ser completamente honesto. Após a feira, quando o salão ficou silencioso, ele a chamou para conversar no quintal da casa, onde uma árvore de ipê amarelo começava a florescer. Vitória, eu preciso te dizer algo, começou ele, a voz tremendo de emoção. Quando te demiti, eu não só cometi um erro, eu traí quem eu achava que era. Você e Clara me mostraram o que realmente importa. Não é o sucesso, não é o dinheiro. É isso, é estar aqui, é fazer a diferença. Eu sei que não posso apagar o passado, mas quero construir um futuro com você, se você me permitir. Vitória ficou em silêncio, o coração acelerado. As palavras de Lucas eram sinceras, mas carregavam o peso de tudo que ela vivera. O abandono do pai de Clara, a luta para sobreviver, a demissão que quase a destruíra. Ela olhou para o ipê, suas flores brilhando sob a luz da lua, e pensou em Clara, em como merecia um futuro cheio de amor e segurança. Lucas, eu vejo o quanto você mudou, disse ela, a voz firme, mas suave. Mas o que aconteceu me marcou. Se eu te der uma chance, preciso saber que é real, que não é só culpa ou pena. Preciso de alguém que caminhe ao meu lado, não acima de mim. Lucas assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu prometo, Vitória. Não quero ser seu chefe, quero ser seu parceiro. Quero estar com você e Clara, se vocês me aceitarem.
Antes que ela pudesse responder, Clara correu até eles, segurando um colar de miçangas que fizera na feira. "Tio Lucas, para você!" exclamou, colocando o colar em suas mãos. Lucas riu, ajoelhando-se para abraçá-la, e Vitória sentiu algo se desfazer em seu peito. A inocência de Clara, a forma como ela confiava em Lucas, era um sinal que ela não podia ignorar. Nos dias seguintes, a conexão entre eles cresceu. Lucas começou a passar mais tempo no apartamento de Vitória, ajudando com pequenas tarefas, como consertar uma torneira ou cozinhar um jantar simples. Uma noite, enquanto Clara dormia, eles sentaram na pequena varanda, com o som do trânsito ao fundo e uma garrafa de suco de maracujá na mesa. Lucas abriu o coração, contando sobre sua infância em Minas Gerais, sobre a mãe que trabalhava até tarde para sustentá-lo, sobre como o sucesso o afastara de quem ele era. Vitória ouviu, compartilhando suas próprias memórias, os sonhos de ser engenheira, a gravidez inesperada, a força que encontrou em Clara. Pela primeira vez, eles se viram como iguais, dois corações marcados pela vida, mas dispostos a construir algo novo. Quando Lucas segurou a mão dela tímido, Vitória não a retirou. O toque era quente, verdadeiro, e pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia confiar novamente. Mas o verdadeiro teste veio semanas depois, quando o proprietário do apartamento de Vitória anunciou que venderia o imóvel. Ela ficou desesperada, com medo de perder o lar que tanto lutara para manter. Lucas, ao saber, ofereceu algo inesperado. "Venham morar comigo. Minha casa é grande demais para uma pessoa só. Clara merece um quintal e você merece paz." Vitória hesitou, o orgulho lutando contra a esperança, mas a sinceridade nos olhos de Lucas a convenceu. Ela aceitou, com uma condição. "Quero pagar minha parte, Lucas. Não quero caridade, quero parceria." A mudança para a casa de Lucas, uma moderna residência com jardim na Muca, foi um marco. Clara adorava o quintal, onde corria com um balanço que Lucas instalara. Vitória, embora estranhasse o luxo, trouxe calor ao espaço, com fotos de Clara nas paredes e vasos de flores que ela mesma plantava. A casa, antes fria, agora pulsava com vida. Uma noite, enquanto preparavam um jantar juntos, Clara subiu no colo de Lucas e, com a espontaneidade de uma criança, disse: "Tio Lucas, você é meu papai?" O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de emoção. Lucas olhou para Vitória, os olhos marejados, e respondeu: "Se sua mamãe permitir, eu adoraria ser, Clara." Vitória sorriu, lágrimas escorrendo, e assentiu. Naquele momento, eles souberam que eram uma família. Mas a surpresa maior veio meses depois, quando Vitória, agora coordenadora oficial da Casa da Esperança, anunciou um novo projeto, a Fundação Raízes, uma organização que combinava tecnologia e impacto social, oferecendo cursos de programação para mulheres em vulnerabilidade. Lucas, como parceiro, investiu na fundação, mas deixou Vitória liderar, reconhecendo que ela era a verdadeira força por trás da ideia. O lançamento da fundação, em um evento lotado no Bexiga, foi um marco. Vitória subiu ao palco com Clara no colo e falou sobre sua jornada, da demissão à superação, do medo à esperança. O público aplaudiu de pé e Lucas, na plateia, sentiu orgulho e amor como nunca antes. No dia do casamento, em um jardim florido na primavera, Vitória caminhou ao lado de Clara, que jogava pétalas com risadas. Lucas, esperando no altar, não conseguia tirar os olhos dela. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor, com amigos da Casa da Esperança e alunas do curso enchendo o espaço de calor humano. Quando trocaram os votos, Vitória prometeu: "Quero construir uma vida com você, Lucas, baseada em verdade e respeito." Ele respondeu, com a voz embargada: "Você me ensinou o que é viver de verdade, Vitória. Prometo estar ao seu lado sempre." Clara, correndo entre eles, gritou:
"Papai!" para Lucas, e o público riu e aplaudiu, com lágrimas nos olhos. A Fundação Raízes cresceu, transformando vidas em todo o Brasil, com Vitória como sua líder visionária. Lucas, agora mais parceiro do que CEO, encontrou propósito em apoiar os sonhos dela. Juntos, eles construíram não apenas uma família, mas um legado de esperança, provando que o amor e a superação podem florescer mesmo nas tempestades mais escuras. Você gostou dessa história comovente, cheia de reviravoltas e emoções? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para ver mais histórias impactantes como essa. Conte-nos o que você achou desse final